Vamos resolver agora 30 questões de oscilações e fenômenos ondulatórios. Se você apoia essa iniciativa, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site que está logo aqui para a gente estudar juntos. Então vamos lá à leitura do primeiro enunciado que a gente não tem tempo a perder. Vem comigo. O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na discussão, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático passa por dois anteparos, com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo há uma fenda e no segundo duas fendas. O que acontece? Após passar pelo segundo, o conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas claras e escuras. Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria corpuscular ou ondulatória. Veja que se eu tenho claro e escuro, de onde é que vem o claro e o escuro? Do fenômeno da interferência. Fenômeno este da interferência que pode ser construtiva ou destrutiva. Aqui no caso, quando a luz passa pela primeira fenda, ela sofre um fenômeno de difração. Ela vai difratar. Ela que vinha numa única direção, ela acaba se espalhando por várias direções. Chegando aqui neste segundo conjunto de fendas, vai haver mais uma vez duas difrações. E nisso, você vai ter cada fenda se comportando como uma fonte de ondas diferentes. E essas duas fontes de ondas vão poder criar um padrão de interferência ou construtiva ou destrutiva, dependendo da geometria do problema. As franjas claras são lugares onde vai haver interferência construtiva e as escuras, lugares onde vai haver interferência destrutiva. Isso está caracterizando um fenômeno não corpuscular. Isso é o caráter ondulatório. Certo? Agora, vai ser justificada por que fato? No experimento, a luz sofre difração? Isso é verdade. Sofre polarização? Não. Ela vai sofrer interferência e reflexão? Interferência ela sofre, mas eu não vi reflexão. O que nós vimos foi difração e interferência, que são fenômenos ondulatórios. Por essa razão, marcamos como opção correta a opção E de emoção. Vamos para a próxima. Quando aplicada na medicina, a ultrassonografia permite a obtenção de imagens de estruturas internas do corpo humano. Ondas de ultrassom são transmitidas ao interior do corpo. Ondas que retornam ao aparelho são transformadas em sinais elétricos amplificadas, processadas por computadores e visualizadas no monitor de vídeo. Essa modalidade de diagnóstico por imagem baseia-se no fenômeno físico denominado. Bem, o que vai acontecer? Nós vamos lançar a onda para os seus tecidos e quando esta onda encontrar um obstáculo, vai haver a reflexão. E é por meio da reflexão que este equipamento consegue captar, né? Veja, as ondas que retornam ao aparelho. Retornam por quê? Porque sofreram reflexão. E essa modalidade de diagnóstico, então, se baseia no fenômeno chamado reflexão, um fenômeno ondulatório. Na medida em que se aproximam da beira da praia, as ondas reduzem sua velocidade de propagação. Isso ocasiona uma redução no comprimento de onda, deixando as cristas mais próximas. Além disso, outra consequência da redução da velocidade da onda é a mudança na direção de propagação dessas ondas, o que faz com que as ondas cheguem com velocidades perpendiculares à orla da praia. Esse fenômeno ondulatório é entendido como, veja, mudança de velocidade com mudança na direção de propagação. O que é que está acontecendo? Isso é nada mais, nada menos do que a refração. Por essa razão, a gente obteve isso, redução de velocidade, mudança na direção. Isso tudo caracteriza a refração. Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Então esta luz
ela se polariza horizontalmente depois de refletir. Para solucionar este problema, há a possibilidade de um motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Vamos ilustrar isso daqui para ficar mais fácil de a gente entender. Vem comigo. A luz é uma onda transversal. Na hora que ela chega vindo do Sol, ela é uma onda não polarizada. O que isso quer dizer? Ela tem vibrações na direção vertical, na horizontal e nas diagonais. Na hora que reflete na poça d'água, que eu representei aqui por este plano azul, reflete-se apenas vibração na direção horizontal, ou seja, nesta reflexão aqui a gente tem a polarização na direção horizontal desta luz. É o que nos diz o nosso enunciado, ó, adquire polarização horizontal. Mas esta reflexão ofusca quem está observando a coisa. Como é que eu faço para impedir esta luz de chegar ao olho do nosso motorista? Você vai colocar nos olhos deste motorista óculos. Estes óculos que vão ficar nos olhos dele deverão impedir a passagem desta vibração horizontal. Como? Permitindo apenas a passagem de vibrações verticais. Se eu colocar um filtro que só permite a passagem de vibrações verticais, um filtro polarizador vertical, esta vibração horizontal não passa, de tal maneira que a onda morre aqui. Deu para entender? Então você tem uma onda que está vibrando só na horizontal, você impede que ela passa usando um filtro polarizador vertical. Um filtro polarizador vertical aqui, né? Aqui, ó, as linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. O que significa o eixo de polarização? Que ele só permite a passagem de vibrações nesta direção. Então, eu não posso permitir a horizontal, então permitindo só a vertical, a opção que vai me ajudar com isso é a opção A, tanto para o olho direito quanto para o olho esquerdo do nosso motorista. A luz e o som são considerados como ondas por transportarem energia sem haver transporte de matéria. No entanto, tem características diferentes. A alternativa sobre essas duas ondas, correta sobre estas duas ondas é, opção A, o som é uma onda mecânica. Isso é verdade. Pode ser polarizado? Não. Por quê? O som é uma onda longitudinal. Para produzir o som, você vai pegar um alto-falante, por exemplo, fazendo ele chacoalhar para frente e para trás, fazendo com que ou você tenha uma região de compressão ou de rarefação do ar na região em que se coloca. Isso quer dizer que a vibração e a propagação ocorrem na mesma direção. Isso é o que chama de onda longitudinal. E onda longitudinal não pode ser polarizada. A polarização é um fenômeno exclusivo de ondas transversais. Bom, a luz é uma onda... Bom, não vou nem continuar, já disse que pode ser polarizado? Não pode, o A não pode ser. B de bola, o som é uma onda mecânica e não pode ser polarizado. Perfeito! É mecânica e não pode ser polarizado. Está aqui. Já a luz é de natureza eletromagnética e pode sim ser polarizada. A gente viu isso, inclusive, no problema imediatamente anterior. Opção correta, então, B de bola. O canal auditivo da figura representa o órgão de audição humano que mede, em média, cerca de 2,5 centímetros de comprimento e que pode ser comparado a um tubo sonoro fechado, no qual a coluna de ar oscila com um ventre de deslocamento na extremidade aberta. Opa! Então nós vamos ter um ventre de deslocamento na extremidade aberta e um nó de deslocamento na extremidade fechada, que está fechada pelo tímpano. Tudo bem? Vamos lá. Considerando-se que a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo e que a coluna de ar oscila segundo um padrão estacionário fundamental. Opa! O padrão estacionário fundamental é o primeiro harmônico do tubo. Que nós podemos dizer? Pode-se afirmar
pela análise da figura associada aos conhecimentos da física que o comprimento da onda sonora no canal auditivo é de 2,5 centímetros. Pera aí. O que vai acontecer neste nosso canal auditivo? Se você vai ter um ventre de deslocamento na extremidade aberta e um nó ali na extremidade fechada, a sua onda vai ter esta configuração aqui, ó. Um nó no tímpano e um ventre na extremidade aberta do seu ouvido. Essa é a nossa configuração de vibração da onda estacionária aqui. Agora você precisa lembrar que a distância de um nó até um ventre corresponde ao que nós chamamos de lambda sobre 4. Douglas, como assim? Numa onda, nós temos aqui um trem de ondas, a distância entre duas cristas nós chamamos de lambda, duas cristas consecutivas. Mas quando uma onda estacionária se estabelece, a gente tem a formação destes fusos de vibração, ou buchinhos de vibração. Se você for observar, você vai ter aqui, ó, esta metade de buchinho. Um buchinho seria esta figura toda, ó. Isso aqui é um buchinho. Esta metade de buchinho, esta outra metade de buchinho, mais uma metade e aqui, finalmente, mais outra. Você tem 4 metades de buchinho. Isso quer dizer que cada meio bucho é lambda sobre 4. E é o que acontece aqui no primeiro harmônico que vai se estabelecer. Mas este canal auditivo tem um comprimento de 2,5 centímetros, o que me permite escrever que este lambda sobre 4 vale 2,5 centímetros. 4 vezes 2,5 me indica que o lambda vai ser de 10 centímetros. 10 centímetros ou 0,1 metros, tudo bem? De posse desta informação, a gente pode ver o comprimento da onda sonora que se propaga no canal auditivo quando se estabelece esta configuração é de 2,5? Não. Centímetros não, é 0,1 centímetros. A frequência das ondas sonoras que atingem a membrana timpânica é de aproximadamente este valor. Qual será a frequência da nossa onda? Bem, se V é igual a lambda vezes F, a equação fundamental que a gente usa da cinemática para as ondas, você pode isolar o F e dizer que é V dividido por lambda. Se você dividir 340 metros por segundo por 0,1 metros, isso vai dar 3.400 Hz. Então, esta frequência é de 3.400 Hz, o que me indica a opção D como opção correta. A frequência de vibração da membrana timpânica produzida pela oscilação da coluna de ar é igual a 3.400 Hz. Em uma flauta, as notas musicais possuem frequências de comprimento de onda lambda muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L que representa, de forma simplificada, uma flauta, em que são representados em A o primeiro harmônico de uma nota musical, certo? Em B, o segundo harmônico, em C, o terceiro harmônico, onde o lambda A é maior que lambda B, que é maior que lambda C. Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação do próximo harmônico? Bem, seria o quarto harmônico. O que é que a gente está vendo que está acontecendo? Qual é a regularidade aqui? A gente observa que no primeiro harmônico existe um nó aqui no meio. No segundo harmônico, você tem 2 nós. No terceiro harmônico, você tem 1, 2, 3 nós. Então, primeiro harmônico 1, segundo harmônico 2, terceiro harmônico 3 nós. Agora, quantos nós você acha que nós vamos encontrar? 1, 2, 3, 4. Então, nossa configuração para o próximo harmônico vai ser isso daqui, ó. Esse é o nosso próximo harmônico. Lembre-se de que quando você tem o estabelecimento de uma onda estacionária, eu vou fazer aqui, ó. Pronto. Isso daqui é a nossa onda estacionária. A distância daqui para cá, 2 buchinhos, nos dá o valor de lambda. Então, um buchinho
corresponde a lambda sobre 2. Mas, olha que legal, se você pegar meio bucho com outro meio bucho aqui, isso também vai te dar lambda sobre 2. E é aqui que eu quero chegar. Note que nós vamos ter aqui, neste caso, neste problema, quantos buchos vão acontecer? Nós vamos observar aqui que meio bucho mais meio bucho, um bucho é lambda sobre 2. Então, esta figurinha aqui é lambda sobre 2, que vai acontecer 1, 2, 3, 4 vezes. Então, aqui você vai encontrar o seu lambda sobre 2, 1, 2, 3, 4 vezes. Se 4 vezes lambda sobre 2 é o nosso comprimento L, olha que legal, o nosso lambda é 2L sobre 4, simplifica a fração, o nosso lambda é L sobre 2. Opção correta, C de casa. Ao ouvir um piano e uma flauta emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente a quê? Tem a ver com o que essa história? Se são a mesma nota, a frequência que a flauta está emitindo é a mesma frequência que o piano está emitindo. Isso é o que significa ser a mesma nota. Isso vai implicar também que o período de uma onda é o mesmo período da outra onda, que o comprimento de uma onda é o mesmo comprimento da outra onda no ar. Isso daqui é o que significa ser a mesma nota. Mas o que te faz perceber uma coisa, diferenciar uma coisa da outra, é que enquanto você tem a onda de um piano, ela tem um formato, vamos supor que seja algo parecido com isso daqui. A onda feita pela flauta tem um formato diferente. Deve ser um formato um pouco diferente, relacionada aos modos de vibração que podem existir nesta flauta. O que nós chamamos de diferença no formato da onda é conhecido musicalmente como timbre. Então a diferença vai ser o timbre do som. Douglas, é a intensidade sonora? Não. É a potência sonora? Não. É a velocidade do som emitido? Os sons todos no ar vão ter aquela velocidade de 340 metros por segundo. A altura do som é a agudez do som, mas é a mesma nota. Cada nota tem a sua agudez. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Né? Eu desafinei completamente, mas você sabe que à medida que você muda de nota, você vai mudando a agudez. E esta agudez é chamada de altura. Ok? Então não é a altura, não é a velocidade, não é a potência, não é a intensidade, é o timbre que responde a este problema. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Esta seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga pelo ar. O fenômeno físico abordado no texto depende de qual característica da onda. O fenômeno da ressonância acontece quando você estimula algo que vibra com a mesma frequência natural deste algo. Se você tiver um objeto que vibra e quer estimulá-lo a ganhar amplitude, você precisa conhecer a frequência natural dele. Como? Você o bota para oscilar. Vai e volta. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se você fizer na frequência certa, ele ganha amplitude. E isso daí, então, o fenômeno físico depende de qual característica da onda? Frequência. Se você empurrar, por exemplo, uma pessoa que está num balanço com a frequência do próprio balanço, a pessoa vai ganhando amplitude. E aí aconteceu um fenômeno de ressonância. Por isso, quando você quer sintonizar a rádio, você precisa ajustar a frequência. Geralmente as rádios AM têm sua frequência em kHz. 810 kHz, 900 kHz. Já se você for para uma rádio FM, são megahertz, 90 MHz, 100 MHz, e assim você consegue ajustar o circuito do seu equipamento para entrar em ressonância com as ondas eletromagnéticas presentes que estão transportando a informação da música ou do programa de rádio que você quer ouvir.
Da mesma forma, o Enem trouxe este mesmo exemplo. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência, olha como esta questão do Enem explica a anterior, resultarão em uma máxima absorção de energia. Este fenômeno não é nem difração, nem refração, nem polarização, nem interferência. É ressonância. Este é o nome do fenômeno que a gente acabou de ver. Em 2014, o Brasil sediará a Copa do Mundo de Futebol. Bom, já sediou então, né? Em virtude das possíveis manifestações das torcidas, os estádios de futebol foram construídos de modo a suportar as vibrações produzidas pelos torcedores, né? Se todos os torcedores ao mesmo tempo começarem, por exemplo, a pular e a bater os pés no chão, as estruturas das arquibancadas podem desabar, provocando uma tragédia. Esse fenômeno físico, né, o fenômeno físico que melhor descreve a situação trágica mencionada é a ressonância. Se a torcida conseguir fazer a batida com uma mesma frequência de vibração natural das estruturas, vai acontecer ressonância, a estrutura vai absorver essa energia e a tragédia pode acontecer. Mas se a torcida fizer vibrações com frequências diferentes desse modo fundamental aí da nossa arquibancada, não haverá problemas, não haverá a tal da ressonância. Ao assistir a uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez. Olha, perdendo um pouco de nitidez para as notas mais agudas, frequência maior. Ok. Ele verificou que havia muitas pessoas altas na sua frente bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo e a região de frequências das notas emitidas é de 20 Hz a 4.000 Hz. Qual o fenômeno ondulatório principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação do som? Por que apenas as frequências maiores foram perdidas, né, na sua nitidez? Isso causada pelo bloqueio do acesso visual aos alto-falantes. Ou seja, as notas mais graves conseguem contornar as pessoas mais altas, mas as notas mais agudas não conseguiram. E contornar significa sofrer difração. O fenômeno da difração está relacionado a isso daí. Se você tiver um obstáculo, uma onda de comprimento bem curto, na hora que vai chegar a este obstáculo, tá aqui, suponha que a distância entre duas cristas aqui seja o nosso lambda. Se você tiver um lambda curto, se comparado com o comprimento, né, as dimensões do nosso objeto, você vai ver que isso aqui que vai acontecer. A onda não consegue contornar o nosso objeto. Se por outro lado, o comprimento da onda for grande, tá aqui, você tiver uma onda mais espaçada, tá aqui, ó, comprimento de onda maior, ao invés de a onda passar reto, ela acaba contornando o nosso obstáculo. E este fenômeno é conhecido como difração. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por conta da curvatura da Terra. Olha, a Terra não é plana para o Enem. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio de... Então, ele está falando com a ajuda da ionosfera. Isso não tem a ver com difração. A difração pode ajudar? Pode sim, mas o que vai ajudar, né, a presença da ionosfera vai ajudar de tal maneira, a ionosfera é uma camada de íons que você tem lá na alta atmosfera. Na hora que você pega aqui uma
rede de transmissão, uma antena de transmissão do sinal. Se você quer receber a linha uma outra antena do outro lado, você vai precisar que estas ondas sofram reflexão na ionosfera. É isso que deve acontecer. Então, o comando da questão já vai te ajudar a chegar a esta conclusão correta, que é o fenômeno da reflexão. O fato de existir difração também ajuda, certo? A difração das ondas ajuda a contornar obstáculos, mas neste caso não seria a nossa opção. No imóvel representado, as paredes que delimitam os ambientes, bem como as portas e janelas, são isolantes acústicos. As portas externas e as janelas estão fechadas e o ar em seu interior se encontra a uma temperatura constante, podendo ser considerado homogêneo. Excelente, não vai haver refração, certo? Uma pessoa junto à pia da cozinha, bem aqui, consegue conversar com outra que se encontra no interior do quarto, nesta posição. Com a porta totalmente aberta. Perfeito. Uma vez que para esta situação é possível ocorrer com as ondas sonoras, há reflexão, difração, reflexão, refração, enfim. Olha só o que acontece. Você vai poder ter aqui na cozinha uma pessoa, bem aqui junto à pia. O som pode chegar aqui, incidir na parede e no que incide nesta parede, sofrer a famosa reflexão. E no que ocorre a reflexão, a onda consegue chegar ao quarto. Tá aqui, ó. Esta é a onda que vai chegar ao quarto. Então a reflexão ajuda? Sim, a reflexão vai ajudar. Refletiu na parede e você tem o som ajudando. Mas existe um outro fenômeno. Refração, não. Refração não vai acontecer porque essa onda não consegue mudar de meio, já que são isolantes acústicas as portas e as janelas. Além disso, a gente vai ter o ar todo homogêneo. Mas pode acontecer de o som fazer uma reviravolta aqui. Ele vai contornar os obstáculos, ó. Ele contorna a parede. Douglas, por que o som consegue contornar essa parede aí? Como é que é essa história? É um fenômeno chamado difração. A difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. O comprimento de onda do som fica em algo em torno de 2 centímetros até 20 metros. Ou seja, o comprimento da onda sonora permite que ela consiga contornar uma parede, porque há a mesma ordem de grandeza entre o comprimento de onda do som e o comprimento da parede, né, o tamanho da parede. Então, ondas de grande comprimento, o som consegue atingir grandes comprimentos, você vai ter a possibilidade de ver este contorno acontecendo. Então, a opção correta para nós vamos marcar aqui D de dado. As fotografias 1 e 2 mostradas a seguir foram tiradas da mesma cena. A fotografia 1 permite ver, além dos objetos dentro da vitrine, outros objetos que estão fora dela, como por exemplo automóveis, olha, que são vistos devido à luz proveniente destes, refletida pelo vidro comum da vitrine. Na fotografia 2, a luz refletida foi eliminada, porque foi usado um filtro polarizador, colocado na frente da lente da câmera fotográfica. Olha que interessante. Um filtro polarizador consegue eliminar que tipo de onda? Uma onda que já esteja polarizada. Como assim? Se você pegar uma onda não polarizada com vibrações nas mais diversas direções e deixar passar por um filtro polarizador, vai passar pelo filtro apenas a vibração em uma única direção. Então, se você usar um filtro numa luz não polarizada, você vai polarizar essa onda, mas a onda vai conseguir passar, se polarizando, obviamente. Se você quiser matar uma onda com um filtro polarizador, você precisa que essa onda já esteja polarizada. Se eu colocar um segundo filtro polarizador aqui na direção perpendicular à anterior, aí eu vou fazer o que com esta onda? Vou matá-la. Não passou mais onda por aqui.
Então, um filtro polarizador só consegue eliminar uma onda que já esteja polarizada na direção perpendicular à dele. Vamos aqui às opções. Comparando-se as duas fotos, pode-se afirmar que a luz proveniente de dentro da vitrine não foi morta, né? Aqui ela não foi aniquilada pelo filtro polarizador, então não deve estar polarizada. É o que ele diz. A luz dos objetos dentro da vitrine não está polarizada e por isso conseguiu passar. A luz refletida pelo vidro não está polarizada? A refletida está, tanto é que ela foi aniquilada pelo filtro polarizador. Tem alguma opção que diga o que eu falei? A luz dos objetos da vitrine está polarizada? Não. A luz proveniente dos objetos da vitrine não está polarizada? Sim. E a luz refletida pelo vidro está? Perfeito. Opção correta, C de casa. Então, com filtros polarizadores, você consegue aniquilar luzes que já estejam polarizadas. Christian Huygens, não sei como é que se fala esse nome, mas deve ser Christian Huygens, em 1656 criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão deste relógio, diversos problemas tiveram de ser contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que no início do século XX houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que ele sempre chacoalhe com o mesmo período no vai e vem. Um período de um pêndulo simples é dado pela expressão 2π raiz quadrada do comprimento L do pêndulo dividido por G. O problema está dizendo que o G não se modifica. Logo, o período está relacionado a este comprimento. Seria interessante que a gente mantivesse este comprimento aqui constante, a fim de que o período fosse também constante. Como é que a gente faz isso? Com um material que não dilate com a mudança de temperatura. Como é que a gente vai ajustar isso daqui? Desprezando-se a presença de forças dissipativas para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem, o comprimento da haste deve ser mantido constante, porque senão altera o tempo de oscilação e vai alterar a frequência do tic-tac do relógio. E o tic-tac tem que ter uma frequência bem definida, fazendo tic-tac a cada segundo, perfeito? Um enfeite de berço é constituído de um aro metálico com um ursinho pendurado que gira com velocidade angular constante. Então você vai ter aqui um movimento circular e uniforme. O aro permanece na horizontal de forma que o movimento do ursinho tem sua sombra projetada na parede. Olha que interessante. Quando você pega, faz de conta que aqui a gente está olhando de cima este movimento acontecer. Eis aqui a parede e aqui o movimento e a luz vem de cá. A luz vem desta direção. Na hora que chega aqui, à medida que o ursinho gira, a sombra do urso fica indo e voltando. Quando o urso voltar, a sombra volta, sendo projetada aqui na parede. Este movimento de vai e vem, movimento oscilatório, é característico de um movimento harmônico simples. E assim a gente marca como opção correta a opção C de casa. Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante. No segundo, mostra uma ligação na qual a polaridade foi invertida. Então veja, ao invés de ligar o polo positivo com o polo positivo e o negativo com o negativo aqui correspondentes ao alto-falante direito, foi feita a inversão. Quais as consequências disso? Bem, o que
ocorre com os alto-falantes esquerdo e direito se forem conectados de acordo com o segundo esquema, aquele em que está invertido. Olha o que vai acontecer de interessante. Quando você inverte, você provoca uma inversão de fase nas fontes. Se você tem aqui duas fontes sonoras, uma fonte F1, que nesse caso seria o alto-falante esquerdo, e aqui um alto-falante F2, que é o alto-falante direito, esses dois alto-falantes, se forem ligados corretamente, vão emitir ondas em concordância de fase. E nessa história vai haver um padrão de interferência que se vai formar aqui por conta desta interferência. A onda vem de um, vem do outro e as ondas vão se encontrar. Se você inverter a fase de um deles, onde havia uma crista, haverá um vale. Então, onde havia uma interferência construtiva, ela ficará destrutiva. Bem, o alto-falante esquerdo funciona normalmente, o direito entra em curto-circuito? Nada de curto-circuito aqui. O alto-falante esquerdo emite as ondas sonoras com frequências diferentes do direito? Não, você só vai inverter a fase. Onde tem uma crista, vai virar um vale. Onde há uma compressão do ar, haverá uma rarefação. C. O alto-falante esquerdo emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes do direito? Não, os dois vão emitir a mesma música, as mesmas notas. Então, a gente vai ver aqui que a frequência não é diferente, a frequência é igual. O alto-falante esquerdo emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação àquelas emitidas pelo alto-falante D, provocando uma reverberação? Não. O que vai acontecer é que o alto-falante esquerdo, e aqui deve ser a opção correta, emite ondas sonoras em oposição de fase, se comparadas com aquela do alto-falante direito, provocando interferência destrutiva nos pontos equidistantes do alto-falante. Então, se você tiver bem aqui as duas ondas que deveriam chegar juntas em concordância, caso as fontes concordassem, por conta da inversão da polaridade, vai provocar uma inversão de fase que vai provocar uma interferência destrutiva para este cidadão, de tal maneira que a crista de uma vai anular o vale da outra e assim a gente vai ter um som enfraquecido neste local. Opção correta, opção E de elefante. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas. Em seguida, retirou-se sua plataforma giratória, aquela que permite que o alimento fique girando. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao retirar esta travessa, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida, alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno está ilustrada aqui. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos de manteiga derretida? Onde é que a manteiga vai derreter? Onde as ondas vibrarem com maior amplitude. Isso acontece aqui, neste ponto, que fica vibrando para cima e para baixo, é um ventre de vibração. No nó, você tem interferência destrutiva, não haverá vibração da onda eletromagnética. Aqui, você tem outro ventre que vibra com grande amplitude. Aqui, um nó sem vibração, não derrete manteiga. E aqui, para fechar, grande intensidade de vibração, também um outro ventre. Então, a manteiga derretida que você vai contemplar vai acontecer bem aqui e bem aqui, ó. A manteiga se derrete onde ocorrem vibrações de grande amplitude, nos ventres, na posição 1, 3 e 5. 1 e 3, excelente. Opção A já responde a nosso questionamento.
Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com pêndulos simples. Opa, gostei deste nome, ressonante. As características de cada pêndulo são apresentadas neste quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar. Este pêndulo aqui, ó. O pêndulo A, que tem uma massa m e tem um comprimento de barbante L. Quais pêndulos, além deste, vão oscilar juntos? Na hora que você coloca os pêndulos todos juntos, esse é um experimento bem clássico. Você pega aqui uma haste e coloca os pêndulos para oscilarem com esta haste. O pêndulo A tem um comprimento L. O pêndulo 1, ele vai ter o comprimento L também. O pêndulo 2 tem um comprimento 2L. O pêndulo 3 tem um comprimento L sobre 2. Metade dos outros. O pêndulo 4, L sobre 2 também. E o pêndulo 5 vai ter um comprimento L. Pronto. E as massas? A massa do A é m, do 1 vai ser m também, do 3, 2m, do 2, pulei o 2, m sobre 2, do 4, m sobre 2 também, e do 5, 2m. Esse aqui é o quinto, né? Eu escrevi L, mas aqui a gente estava tratando do quinto. Pois bem, olhando para isso daqui, quem é, na hora que eu ponho este aqui para chacoalhar, quem é que vai entrar em ressonância com ele? Porque este barbante aqui, a gente coloca todo mundo num barbante esticado, ele vai fazer também o barbante oscilar. Quem é que vai apresentar ressonância? Aquele que tiver a mesma frequência de vibração. E olha que interessante, o período de um pêndulo T é igual a 2π raiz quadrada de L, que é o comprimento do pêndulo, sobre G. Então, como todo mundo está sujeito à mesma gravidade, a única coisa que é necessária para que se tenha o mesmo período é ter o mesmo comprimento. E quem tem o mesmo período tem a mesma frequência, já que a frequência nada mais é do que o inverso do período. Então, você vai ver que quem tiver o mesmo período vai ter também a mesma frequência e vai oscilar junto. Mas a massa é irrelevante, ó. Essa parte aqui da massa, não precisamos olhar. Quem vai entrar em ressonância é quem tiver o mesmo comprimento. Não interessa a massa. Então, vai vibrar junto aqui o 1 e o 5. Pronto. Então, 1 e 5, T de dado. As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com o campo elétrico da mesma forma que uma bússola se alinha com o campo magnético. Interessante isso. Quando o campo elétrico oscila, as moléculas de água vão fazer o mesmo. No forno micro-ondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é igual à frequência natural de rotação dessas moléculas de água. Assim, a comida é cozida, olha só, ele falou frequência, frequência natural. Elas vão ser iguais, e assim a comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas da água transfere a energia térmica às moléculas circundantes. Então, o que vai acontecer? A molécula de água girando acaba agitando as moléculas vizinhas. A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento da energia de rotação das moléculas de água é o quê? Bom, eu não gosto de falar de propriedade, mas já que ele falou, é o fenômeno, né? Eu não gosto desse tipo de propriedade. Então, o fenômeno das ondas, o fenômeno ondulatório que vai permitir este aumento da energia de rotação é a ressonância, o casamento das frequências provocando o aumento da amplitude. Ao contrário dos rádios comuns, AM ou FM, em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso dos rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa dos megahertz, ondas de rádio,
enquanto que para os celulares a frequência está na casa dos gigahertz, as chamadas micro-ondas. Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor. Considerando-se as informações do texto, o fator que possibilita esta diferença entre a propagação das ondas de rádio e as de micro-ondas é que as ondas de rádio são facilmente absorvidas, capazes de contornar obstáculos, mais refratadas, menos atenuadas ou constituída por pequenos comprimentos de onda que dão um alto poder de penetração em materiais de baixa densidade. Vamos lá. O que acontece? Ambas são ondas eletromagnéticas. Se você for lembrar que V é igual a lambda vezes F, você pode ir atrás do comprimento de onda isolando lambda. Lambda é igual a V sobre F. O V é o mesmo para todo mundo. Todas as ondas eletromagnéticas vão ter a mesma velocidade, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então veja, aquela que tiver maior frequência vai ter o menor comprimento de onda. Veja que interessante, mega é o mesmo que 10 à sexta. Giga é o mesmo que 10 à nona. Então nós vamos poder dizer que a frequência das micro-ondas, que é a frequência do celular, ela é maior do que a frequência do rádio. Isso quer dizer, então, que o lambda das micro-ondas é menor do que o lambda do rádio. Observe, então, que isso acontece porque o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Pois bem, este negócio do comprimento de onda está relacionado a um fenômeno chamado difração, que tem a ver com a capacidade de contornar obstáculos. Olha só, o fator que possibilita essa diferença, de você precisar, a questão do alcance de uma e da outra, por que o rádio alcança mais? O fator que possibilita essa diferença entre a propagação das ondas de rádio e as de micro-onda é que as ondas de rádio elas são capazes de contornar uma diversidade de obstáculos, como árvores, edifícios e pequenas elevações. Por que isso acontece? Porque ela tem um comprimento de onda maior. A capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos está relacionada ao comprimento da onda. Uma onda grande consegue contornar obstáculos grandes, e os pequenos também. Uma onda de comprimento pequeno vai conseguir contornar apenas os obstáculos pequenos. Este é o problema. A onda luminosa, a luz visível, ela é tão curta que ela não consegue contornar quase nenhum dos objetos que a gente vê no nosso cotidiano. Daí a história da sombra, da propagação retilínea dos raios luminosos. Mas as ondas de rádio, por terem um comprimento de onda maior, têm essa capacidade de contornar, e o fenômeno que está relacionado aqui é o fenômeno da difração. A telefonia móvel no Brasil opera com celulares cuja potência média de radiação é de cerca de 0,6 watts. Por recomendação, foram estipulados limites para a exposição humana à radiação emitida por esses aparelhos. Para o atendimento desta recomendação, valem os conselhos: segurar o aparelho a uma pequena distância do ouvido, usar fones de ouvido para chamadas de voz e utilizar o aparelho no modo viva voz ou com dispositivos Bluetooth. Essas medidas baseiam-se no fato de que a intensidade da radiação emitida decai rapidamente conforme a distância aumenta, por isso afastar o aparelho reduz riscos. Para reduzir a exposição à radiação do celular de forma mais eficiente, o usuário deve utilizar: opção A, fones de ouvido com o aparelho na mão; B, fones de ouvido com o aparelho no bolso da calça; C, fones Bluetooth com o aparelho no bolso da camisa; D, o aparelho mantido a 1,5 centímetros do ouvido segurado pela mão; ou E, o sistema viva voz com o aparelho apoiado numa mesa de trabalho. Veja, afastar o aparelho é o que reduz os riscos. Então nós precisamos afastar o aparelho. Deixou na mão, sua mão está pegando risco. Do bolso da calça, você pode ter problemas. Daqui o bolso da camisa também não, o aparelho está próximo de você. A 1,5 centímetros do fone do ouvido já ajuda alguma coisa, né?
segurado pela mão, eita, está em contato com a mão, então a radiação vai atingir sua mão. Então, se você tem essa preocupação, o ideal seria você colocar o aparelho apoiado numa mesa de trabalho, ele fica lá na mesa de trabalho e você usa o sistema Viva Voz, que assim você consegue ficar distante e fazer uma boa chamada. Bem, mas não precisa se preocupar achando que você vai ter câncer por causa desses telefones. A rigor, não há nenhum estudo que diga que você, por conta de usar o celular, vai ter esse tipo de problema. Mas não custa você manter alguma precaução, alguma cautela para que, caso se descubra que algo de ruim está acontecendo, você já não ter sido vítima disso. As figuras 1 e 2 representam a mesma corda de um instrumento musical percutida pelo músico, vibrando em situação estacionária. Na figura 1 nós temos o primeiro harmônico, na figura 2 o segundo. De uma figura para outra não houve variação na tensão da corda, então é a mesma força de tração segurando esta corda. Se é a mesma corda, veja, é a mesma corda e a mesma tensão, a velocidade da onda na primeira situação é a mesma velocidade da onda na segunda situação. Veja que houve uma redução no nosso comprimento de onda. Aqui é o nosso lambda 1 sobre 2, né, que é um buchinho. Este aqui é o nosso lambda 2 sobre 2. Cada buchinho é metade do comprimento de onda, chamado de fuso de vibração. Mas observe que esta corda tem um certo comprimento L. Legal. Então o que é que vai acontecer? Você vai poder dizer, neste caso, que o seu lambda 1 sobre 2 é igual a L, ou seja, o seu lambda 1 é igual a 2L. No segundo caso, você vai ter duas vezes o lambda 2 sobre 2 igual a L. Isso quer dizer que o seu lambda 2 é igual a L, porque este 2 cancela com este 2. Observe, então, que a gente tem uma relação entre estes comprimentos de onda, mas eu acabei de te dizer que se é a mesma corda, a velocidade de uma onda depende de características do meio. É a mesma corda, mesma tensão, mesma densidade, mesma velocidade, então com que a onda se propaga na 1 é aquela com que ela vai se propagar na 2. Por essa razão, se eu posso escrever que o valor de V1 é igual ao valor de V2, lambda 1, F1, é igual a lambda 2, F2. Mas o nosso lambda 1 são 2L e o nosso lambda 2, L. De tal maneira que, cancelando isto, nós vamos ver que duas vezes a frequência do primeiro caso é a frequência do segundo. Nós tivemos um aumento da frequência de tal forma que ela dobrou. A frequência aqui é o dobro do lá de cima, ok? Vamos analisar as opções. Opção A. Ocorreu um aumento da velocidade de propagação, não houve mudança na velocidade. Houve um aumento no período de vibração, aumento no período? Não, houve um aumento na frequência. A frequência, no segundo caso, é o dobro da frequência do primeiro. Para você estabelecer um segundo harmônico numa corda, você precisa dobrar a frequência. Então a frequência dobra e o período? O período cai pela metade, já que o período é inversamente proporcional à frequência. Você se lembra que a frequência é o inverso do período? Pois é, vamos aqui para o item C de casa. Uma diminuição na frequência de vibração diminuiu? Não, aumentou. Uma diminuição no período? Opa, gostei disso daí. O que vai acontecer? Você se lembra, e eu falei disso para você agora há pouco, que a frequência é o inverso do período. Então, duas vezes 1 sobre T1 é igual a 1 sobre T2. Faz o produto aqui em X se quiser. Você vai encontrar que o seu T2 é igual a T1 sobre 2. O seu novo período caiu pela metade. Então, a frequência dobrou e o período caiu pela metade. Diminuição no período de vibração das ondas. Perfeito. E também da velocidade de propagação do som. Não, eu já estava tão feliz com essa opção. Me resta ter fé e marcar a opção E de elefante. Aumento da frequência. Excelente, aumento na frequência.
sendo mantida a velocidade de propagação do som. Isso não mudou. Opção correta, portanto, E de elefante. A figura mostra uma haste vertical ligada a um alto-falante que oscila com uma frequência de 400 Hz, ligado a uma corda que vai passar por uma roldana que segura um peso, né? Pois bem, formou-se uma onda estacionária. Alterando-se gradativamente o número de vibrações da haste, fazendo com que ela vá ganhando frequência, você vai ter uma nova onda estacionária com um comprimento de onda menor, lambda menor, frequência maior. Veja que a velocidade da onda depende do meio, não está mudando o meio é esta corda aqui. Ela é igual a lambda vezes f. Se a gente vai ter um menor comprimento de onda, a frequência é maior, porque a velocidade da onda ela é constante, não vai mudar. Perfeito? Bom, para que tal fato aconteça, o que deve acontecer com a próxima frequência? Seguinte, a gente conseguiu ver na questão anterior que se você tem o primeiro harmônico, a frequência do harmônico seguinte é o dobro do primeiro. Vamos aproveitar esta ideia? Bem, todo harmônico é múltiplo do primeiro harmônico, então a frequência do enésimo modo de vibração é n vezes a frequência do primeiro, e este modo de vibração é o quarto. Bem, a frequência do quarto harmônico, que é 4 vezes a frequência do primeiro, vale 400 Hz. Olha que legal! Isso já me permite concluir aqui que o valor da nossa frequência do primeiro harmônico é de 100 Hz. Se isto é verdade, a gente pode ficar aqui bem feliz com as consequências, com as conclusões disso daí. Por quê? Porque se eu quero o próximo, a frequência do quinto harmônico é 5 vezes a do primeiro. E se eu sei que a do primeiro vale 100, 5 vezes 100 vai me dar como resposta 500 Hz. A próxima frequência ressonante é a de 500 Hz. Uma corda de 60 centímetros em um violão vibra a uma determinada frequência. É correto afirmar que o maior comprimento de onda desta vibração em centímetros é... Bom, os modos de vibração de uma corda são o primeiro harmônico, o segundo, o terceiro. Observe que quanto maior a ordem do nosso harmônico, mais curta vai ser a nossa onda. Então, a onda mais comprida é a primeira, de tal maneira que o nosso lambda sobre 2 coincide com o comprimento L da corda, de tal forma que se o meu lambda sobre 2 é igual a L, o meu lambda é igual a 2L. Se o comprimento da corda é de 60 centímetros, o dobro disso é 120. A próxima questão nos diz que considere duas cordas vibrantes com ondas estacionárias e senoidais, sendo que uma delas é produzida por um violino e outra por uma guitarra. Assim, é correto afirmar que nos dois tipos de ondas estacionárias tem as extremidades das cordas vibrando com amplitudes como? Como as extremidades das cordas elas estão fixas, elas não podem vibrar. E por conta disso, a amplitude é nula. Se formam nós nas extremidades de instrumentos musicais de cordas em que as cordas estão fixas nessas extremidades. Em 1816, o médico francês René, durante um exame clínico numa senhora, teve a ideia de enrolar uma folha de papel bem apertada e colocar seu ouvido numa das extremidades, deixando a outra livre para ser encostada na paciente. Dessa forma, não só era evitado o contato indesejado com a paciente, como os sons se tornavam muito mais audíveis. Estava criada assim a ideia fundamental do estetoscópio, do grego stetos, peito, scópio, olhar. É utilizado por diversos profissionais, como médicos e enfermeiros, para auscultar, termo técnico correspondente a escutar, sons vasculares, respiratórios, ou de outra natureza em diversas regiões do corpo. Bem, ele é composto por 3 partes fundamentais: a peça auricular, que tem formato anatômico para adaptar-se ao canal auditivo,
Você tem também os tubos condutores do som, que conectam nessa peça auricular a peça auscultatória, difícil para mim falar essa palavra, e por fim a peça auscultatória, componente metálico colocado em contato com o corpo do paciente. Essa peça é composta por uma campânula que transmite melhor os sons de baixa frequência, como as batidas do coração, e o diafragma, que transmite melhor os seus sons de alta frequência, como os do pulmão e do abdômen. Certo, até aqui tá tudo legal. Quando a gente vai olhar para cá, diz aqui que a folha de papel enrolada pelo médico francês pode ser interpretada como um tubo sonoro aberto. Considerando o comprimento desse tubo igual a 34 centímetros e que ao auscultar o paciente houve formação no interior desse tubo de uma onda estacionária, olha aí, então de uma onda estacionária longitudinal de segundo harmônico, e que se propagava com uma velocidade de 340 metros por segundo. Ele quer a frequência dessa onda em hertz. Como é que a gente vai fazer isso? Veja, ele está dizendo que o tubo tem 34 centímetros. Veja, ele está falando que é um tubo sonoro aberto. Tubo sonoro aberto. Quando a gente tem um tubo sonoro aberto, tá aqui o nosso tubo. Vamos usar uma régua, né, para não ficar feio. Tá aqui o nosso tubo. O primeiro harmônico deste tubo tem um nó aqui no meio e vai estabelecer uma onda com estas características. Já o segundo harmônico vai ter esta característica aqui, ó. Para cá e para cá você vai trazer, tá aqui, ó. Este seria o segundo harmônico. Veja que olhando para cá você vai ter meio bucho com meio bucho. Isso já te dá um bucho que corresponde ao nosso famoso lambda sobre 2. Mas você tem dois buchos aqui, então você vai ter 2 vezes o lambda sobre 2, dando o comprimento do nosso tubo. O comprimento deste tubo é de 0,34 metros, os famosos 34 centímetros. Então, 0,34 metros. Matei 2 com 2. O lambda tem este valor. Quer saber a frequência? O valor da frequência é dado por F é igual a V sobre lambda. E se o valor do lambda é 0,34 metros e o valor... primeiro aqui a gente tem que colocar a velocidade, não é verdade? Então o valor de V é igual a 340 metros por segundo e o valor de lambda é 0,34. Nessa divisão, o nosso resultado vai dar 1000 Hz, que será a frequência correspondente à opção C de casa. Uma pessoa, ao soprar na extremidade aberta de um tubo fechado, obteve o som do primeiro harmônico, cuja frequência é de 375 Hz. Então ele está soprando igual ao que eu gosto de fazer com garrafinhas. Sopra aqui a extremidade aberta do tubo. No que sopra, acaba criando aqui, com este sopro, uma vibração que acaba ressonante aqui, produzindo o primeiro harmônico. Bem, o que nós sabemos, ele quer o comprimento do tubo. Daqui para cá, esta configuração de ventre até nó é lambda sobre 4. Ótimo! Então vamos aqui. Eu sei a frequência, 375 Hz. Eu sei a velocidade, 330 metros por segundo. Eu vou atrás de encontrar o valor de lambda. Lambda é igual a V sobre F. O valor de V, 330, e o valor de F, 375.
5. Essa divisão vai ter como resultado 0,88 metros. Mas nós vamos ter de dividir isto por 4. 0,88 metros dividido por 4 dá 0,22 metros, ou 22 centímetros. Aqui terminamos essa nossa maratona de resolver 30 questões de oscilações e ondas. Se você curtiu, deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima!